Fala galera do Papo de Imigrante, meu nome é Thaís e hoje eu estou aqui com a Márcia. Ela é voluntária no CCRU. Bem-vinda ao canal. Obrigada. Você faz parte de uma das mesas do CCRU e você é responsável pela mesa jurídica. Você pode contar um pouco mais sobre o trabalho deles? Sim, boa tarde a todos. Juntamente é muito prazer, em nome da CCRU, é muito prazer estar aqui representando a CCRU. Eu faço parte da mesa jurídica juntamente com a Fernanda, então a gente divide as tarefas que a gente tem a fazer ali da mesa, que a gente recebe informações e a CCRU ela vem com a intenção de dar ali o aconselhamento, de passar a informação aos brasileiros que precisam, né, de assuntos consulares, alguns problemas no qual eles têm dúvidas, na medida do possível a gente pode dar ali um esclarecimento. Então a CCRU ela vem do consulado brasileiro, por exemplo, os integrantes que iniciam na CCRU, que por 2 anos eles são eleitos pelos brasileiros. Os brasileiros vão lá e votam na pessoa que eles querem que representam eles na sociedade. Então, a intenção é um trabalho completamente voluntário, a gente não tem nenhum ganho com isso, mas o que a gente ganha é aprendizado, é informação, é ver as pessoas recebendo ali a educação importante, como se viver dentro da comunidade brasileira num país que não é o Brasil. Então, a CCRU a gente leva isso, a gente leva informação. O Sandro, que é o nosso coordenador, ele tem ali a informação, ele tem ali uma ampla experiência, né? Ele é escritor também. Então, junto com o Sandro, que é o coordenador geral da CCRU, ele nos ajuda aí, a gente comparece em eventos, a gente ajuda as mulheres vítimas de violência, e por aí vai, né? Em diversos assuntos. Tem a mesa de esporte, que é com a Mara. Há uma mesa muito importante, que é a mesa da cultura, do Rodrigo, né? Que traz sempre a cultura brasileira aqui para o Reino Unido, tanto para brasileiro como para outros países, ingleses, outras pessoas de diversos países. Tem a mesa da saúde, tem a mesa de gênero, a mesa de políticas, tem a mesa de empreendedorismo, tem a mesa do ativismo, né, que é da Rosa, né, que ela é responsável pela integração social, né, tem a mesa da comunicação, que é com o Cleidson, ele é maravilhoso, muito bacana, uma pessoa que se esforça bastante para ajudar a comunidade brasileira. E agora tem a mesa também com a Manuela, que é a mesa de sustentabilidade, que eu acho que é super importante. Ela conhece bastante, é uma pessoa maravilhosa, então ela é bem a cara mesmo da sustentabilidade. E a gente tem esse mandato durante 2 anos. Depois dos 2 anos, aí é refeita uma reeleição, né? Então a gente vai até o consulado junto com o embaixador e ali a gente assina um termo de responsabilidade, mas a CCRU é mais um canal de informação, né, de acolher ali a sociedade brasileira. Então, assim, uma dica assim, que eu dou para você: muitos brasileiros saem do Brasil, mas eles vêm para a Inglaterra ou para outros países com a mentalidade dos costumes do Brasil. Não são os costumes culturais, são as políticas dentro do país, né? Se eu atravessar a rua, o que pode acontecer comigo? No Brasil, o carro para e você atravessa, entende? Aqui é diferente, aqui você para, mas o que pode acontecer? Você sabe quais são os seus direitos, você sabe para onde ir e vir, o que você pode e o que você não pode. Então muitos brasileiros vêm até aqui e não conseguem entender, porque eles têm a barreira do idioma, né? O idioma é um impedimento muito grande. Mas quando você leva informação, ele vai estar bem mais educado. A educação, né? No caso a educação, ela vai estar num nível maior. Por quê? Porque você está levando conhecimento, e o conhecimento, a educação, ela leva a pessoa a ter muitos frutos, né? Num país
que a gente tenta se sentir como se estivesse no Brasil, mas que não é o país do país de origem, isso. Não é um país de origem, é um país onde os imigrantes vivem, né? E é isto. Você falou um pouco sobre os brasileiros não têm conhecimento. Como conselho, qual você diria que é o maior conhecimento que eles deveriam ter sobre o trabalho, que eles não têm? No caso do mercado de trabalho, sim, né? Thaís, o mercado de trabalho, o que eu gostaria de passar a mensagem para os brasileiros é para saber quais são os direitos deles. Por exemplo, quando você consegue um trabalho, você vai assinar um contrato, você tem que assinar esse contrato. Mas antes de você assinar, você tem que ler todos os termos e quais são as responsabilidades do empregado com o empregador. E o que eu vejo muito, por exemplo, são brasileiros que trabalham numa empresa onde depois de 6, 8 meses ele vai ter um contrato. Então ele não sabe o que ele está assinando, porque ele não tem ainda o contrato. São brasileiros, por exemplo, vai trabalhar numa instituição e muitas empresas de cleaners praticam esse tipo de coisa. E aí falam, olha, você precisa pagar, você precisa trabalhar 2 semanas, essas 2 semanas vai ficar como depósito, quando você sair da empresa, a gente te devolve esse valor. Muitas das vezes eles não devolvem. O contrato do trabalhador aqui é da seguinte forma, você começou a iniciar o trabalho, você tem que assinar o contrato, não existe 2 semanas de depósito. Isso não tem. Você não tem que pagar depósito. Você está pagando para trabalhar? Não, isso é surreal, isso não existe. Existe sim casos, por exemplo, eu assinei um contrato com uma empresa para fazer tal serviço. Então, por adiantamento, eu deixo ali 2 semanas de alguma coisa, tipo um safety, né? Uma garantia de que eu vou estar ali. Está entendendo? Por exemplo, eu pagar um depósito para garantia de que eu vou estar ali presente. É mais como se fosse uma segurança, como se você fosse pagar um aluguel, uma garantia de que quando você não pagar, eles tomam esse dinheiro, entende? Uhum. Então, isso existe no caso de contratos, não contrato trabalhista. Por exemplo, tem um contrato ali de 0 horas. Muitas pessoas acham que trabalho de 0 horas, elas têm que pagar notes. Não. Muitas pessoas falam, olha, eu trabalho, até um vizinho meu que é inglês, ele veio pedir minha ajuda e ele falou, Márcia, eu trabalho há 20 anos na empresa com contrato 0 horas. E aí ele falou para ele, mas eu não consigo entender por que eles ainda não trocaram o meu contrato. Eu falei, olha, você faz o teu horário todos os dias a mesma coisa? Ele, sim. Eu falei, então, esse seu contrato de 0 horas, ele só poderia ser ativo durante 2 anos. Quando é feito todos os contratos durante todos os anos, todo ano você faz os mesmos horários, eles têm que mudar o teu contrato para permanente, porque ele é considerado permanente. Então eles têm que fazer isso. Muitas pessoas trabalham anos com contrato 0 horas e não entendem. O contrato 0 horas, que é uma área trabalhista que a UK trouxe dos Estados Unidos, que veio de lá, é uma maneira que os empresários têm mais chance de não ter tantos encargos trabalhistas. E para as mães, para homens que querem aí trabalhar por exemplo, com serviços. E esse contrato 0 horas, ele é muito importante as pessoas saberem o benefício. Márcia, ele está me forçando a ir trabalhar no contrato 0 horas. Você não é obrigado a aceitar. Ele te passa as horas, se você não aceitar, eles não têm que te obrigar a ir, entende? E aqui muita gente não sabe, mas aqui existe aquela parte do modern slave, aquele trabalho escravo. Então eu acho que é importante a gente levar essa informação para os brasileiros para que eles possam saber dos direitos deles. Eles chegam na empresa, estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, pronto, aqui. Então é importante eles saberem quais são os direitos deles, os deveres deles, entende? Por exemplo, você vai trabalhar, no caso aqui o restaurante, tem o tio, você tem o floating, né? O floating é que você deixa aqueles trocos do tio, tem que saber, olha, o que eu posso fazer com isso, o que eu não posso fazer, quais são as minhas obrigações como empregador,
como empregado? Quais são essas minhas obrigações? Muitos brasileiros não sabem. Entende? Muitos brasileiros não conseguem entender como que é a demissão aqui no Brasil. Ou no Brasil, muita gente pega a demissão do Brasil como a demissão de UK. Aqui é completamente diferente. Aqui a demissão é muito mais complicado do que você... Claro, eles podem demitir, sim, mas existe um step, né? Existe a cada hora uma forma de como você agir. A empresa não pode te demitir e falar, ó, amanhã não te quero mais e pronto, acabou. Por exemplo, estava trabalhando na empresa, quebrei o meu braço e eles resolveram me demitir porque eu não estava tendo locação para mim ficar. Então, eles podem me demitir? Não. Olha os direitos do empregador. Isso é muito importante. E muitos brasileiros não sabem. Muitos brasileiros estão sendo injustiçados, estão sendo devastados por um sistema que eles não conhecem. Entende? Que eles não têm conhecimento dos direitos dele. Então, isso é muito importante. Tem a parte também do consumer rights, né? Os direitos do consumidor. Existe também uma pessoa aí que vende veículos e esses veículos, a pessoa não tem documento, né? Então ela comprou esse veículo, mas ela também não pode fazer o seguro do carro. Então ele oferece o seguro de garagem. Vários brasileiros me procuraram pedindo informação do seguro de garagem. Eu falei, olha, o seguro de garagem é o seguinte, se tu sair na rua, bater o carro, você não tem cobertura. Porque o seguro já diz garagem, seguro de garagem, não é válido. O seguro de garagem não é para a pessoa dirigir, é para que o carro esteja na garagem, sabe? Então, o que eu tento aí nesses quase 20 anos, pelos conhecimentos que eu vou adquirindo, é passar essas informações para que eles possam ter dignidade, para que as pessoas olhem para eles, olha, eu me sinto respeitado no país. Muitas pessoas falam, eu não tenho esse respeito, mas porque eles não têm conhecimento, entende? Então tudo isso a experiência que eu passo, foram os ingleses que me ensinaram. Eles falaram, Márcia, aqui está o site do governo, vai lá e lê, depois a gente volta a conversar. Então eu aprendi com eles como procurar os meus direitos e deveres. E muitas pessoas, por exemplo, elas falam, mas parece que a justiça aqui só vai em favor dos ingleses. Não, é porque eles conhecem os direitos dele. A partir do momento que você conhece os seus direitos, você vai ser tratado exatamente como eles são tratados. É porque às vezes falta a informação e também a barreira que é o idioma, né? O idioma, a pessoa não consegue entender. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou me explicar? Não consigo me explicar. Então, são coisas bem, bem diferentes. Essa foi a parte 1 do vídeo com a Márcia. Fiquem ligados que logo mais vai sair a parte 2.